O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos na liturgia o 29º domingo do tempo comum e também o mês missionário. A missão de todo cristão é viver, anunciar o Evangelho para que o mundo creia e possa se salvar. Mas o Evangelho só pode ser eficaz se existir nos corações humanos a fé, se existir nos corações humanos espaço para que Deus possa estar presente. E nos dias de hoje é muito fácil nós ocuparmos o lugar de Deus no nosso coração com tantas outras coisas secundárias. Que tristeza, ultimamente a gente está vendo o lugar de Deus ser ocupado até mesmo por opção ou escolha política. Isso é uma tristeza. Em outras ocasiões, o lugar de Deus é ocupado pela mágoa, em outras, pelo preconceito, em outras ocasiões, o lugar de Deus é ocupado por tantas outras coisas. Quando no nosso coração não existe mais lugar para Deus, Ele não pode agir em nosso favor, em favor da vida humana. Ele não pode agir em nós para também chegar até os outros. Portanto, Jesus vai pedir que nós façamos da prática da oração uma maneira de permitir que Deus esteja presente na nossa vida. Esta viúva foi insistente e convenceu o juiz que não tinha fé, não temia a Deus, mas que lhe fez justiça para não receber nenhum tipo de mal vindo da mulher. E então Jesus vai dizer: se este homem que não teme a Deus e tem o poder de julgar nas mãos, foi capaz de fazer justiça à viúva, que dirá Deus a seus filhos e filhas? Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que realiza justamente as coisas quando nós não acreditamos mais ou quando nós não mais esperamos que as coisas aconteçam. Porém, Deus não realiza como nós queremos, mas como nós precisamos. Vamos levar Deus para o coração das pessoas que têm dons especiais, funções especiais, para que elas possam agir com verdade, com justiça e fraternidade. E aí nós vamos ver um mundo melhor. Se eu tenho um juiz
acomodado com o sistema judiciário que já é lento, ou que se vende a interesses de particulares, que não se incomoda com as pequenas causas. Não só ele não realiza bem o seu ofício, como também ainda prejudica outras pessoas. Se eu tenho um juiz que, mesmo com a morosidade judiciária, mesmo com tantos desafios, ele procura julgar com justiça e ainda coloca um pouco de verdade, coloca um pouco de interesse em fazer com que os julgados possam de fato se regenerar, com certeza eu tenho aí um sinal a mais de Deus. E não adianta o juiz julgar bem se o delinquente julgado não tem o interesse de se redimir. Não adianta o julgado ter o interesse de se redimir se a sociedade não está pronta para recebê-lo, para mostrar a ele um outro lado, um outro caminho. Então veja, por que é importante Deus estar presente em todos os corações humanos, e aí sim, e transformando a nossa vida, fazendo com que o Evangelho liberte as pessoas das grandes e das pequenas prisões, das ambições e das misérias. Na primeira leitura, nós vimos aqui uma batalha, uma guerra, e Deus dá a entender que fez o seu povo ganhar. Mas o que, na verdade, o texto está mostrando é que se existe algum tipo de batalha, se o ser humano precisa enfrentar, de alguma maneira, alguma situação que enfrente sobre o jugo da oração, sobre o jugo da fé em Deus, enquanto os soldados hebreus foram para a batalha, Moisés e alguns homens foram rezar, foram interceder. Será que nas disputas que nós temos hoje na sociedade, entre os povos e nações, na política, na economia, ou mesmo na guerra que hoje nós vemos com evidência na Ucrânia e na Rússia, mas que ainda é presente em tantos lugares, por detrás deste conflito, será que existe a força da oração? Será que existem os princípios do Evangelho? Ou apenas a ambição pelo poder, a ganância pelo dinheiro? Ou a guerra apenas só é a expressão do derramamento inútil de sangue, de violência, de miséria, de um rastro de morte? Mesmo que numa batalha o ser humano precise lutar, ele precisa também voltar o seu coração para Deus, porque não é a arma nuclear, biológica, de destruição em massa, não são os bilhões de armas de fogo que vão resolver os problemas humanos, mas voltar o coração para Deus. Nós cantamos no Salmo justamente esta proposta: do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Será que aquele que criou o céu e a terra não é capaz de socorrer, de salvar a vida humana, de fazer com que vençamos, sim, as batalhas contra aquilo que destrói, que fere as nossas vidas e as vidas de nossos irmãos? Onde é que deve estar a nossa credibilidade? Onde é que nós devemos insistir? Naquilo que é força apenas humana, força apenas de armas e ideologias, ou devemos insistir na força verdadeira, na força divina, na força espiritual? Paulo insiste que se estamos no caminho certo, os dons de Deus enriquecem a nossa vida. O pai tendo fé será um melhor pai, o político tendo fé será o melhor político, e assim qualquer outro que exerça uma função na vida humana. Mas se não houver fé, o próprio Paulo diz que então é preciso recorrer às Sagradas Escrituras, para que a pessoa seja corrigida, para que a pessoa seja instruída, educada na justiça, e para que os homens sejam perfeitos, qualificados para a obra de Deus.
A gente já sabe hoje que no currículo, quanto maior a qualificação, mais chances de um bom emprego. Às vezes não adianta muito, mas deveria ser assim. Também a nossa fé pede de nós qualificação. Quanto mais conhecemos a palavra, a doutrina, mais estamos prontos para agir e para servir o reino de Deus. O Senhor Jesus julga os vivos e os mortos. Portanto, nós temos que insistir no caminho da fé, sermos persistentes. Quando é oportuno, quando não é oportuno, devemos argumentar, repreender, aconselhar. E ainda é preciso paciência e não fugir da doutrina, para que então possamos ver as coisas de Deus acontecer. E não só essas coisas acontecerem para todos, mas também na nossa vida pessoal, cotidiana. Deus ama, escolheu e olha com carinho por cada um de nós. Nada que acontece na nossa vida passa desapercebido. Nem os nossos dons, nem os nossos defeitos, nem as nossas vitórias, nem os nossos fracassos. E ainda na semana passada, Paulo dizia, se você honra ou não, se você é fiel ou não a Cristo, ele continua o mesmo, porque ele não nega a si mesmo. Quanto maior a dificuldade, a batalha, quanto mais é exigido de nós, mais precisamos testemunhar a fé. Uma fé que sustenta pela oração insistente, que se alimenta da palavra e da Eucaristia. Uma fé que se expressa quando nós vivemos o compromisso de colaborar com Jesus para salvar a humanidade e para construir o seu reino. Uma fé que nós temos junto enquanto somos igreja, e numa fé que nós temos pessoalmente quando estamos em casa, na família, no trabalho, no nosso dia a dia. Que Jesus nos faça servidores do reino e principalmente convencidos de que Deus só espera o ser humano acreditar para que ele possa realizar a sua obra. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.